No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o que o X pode te ajudar no processo de desenvolvimento. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Felipe. E eu sou Helena Oliveira. Juntos nós somos o Casal Dev. Aqui nós te ensinamos estratégia para você se tornar um desenvolvedor fluente. E o que é ser um desenvolvedor fluente? É um desenvolvedor que tem conhecimento de todo o processo de desenvolvimento de um software, desde o projeto até o deploy. É um desenvolvedor que escreve código de qualidade, seguindo padrões como Clean Code e Solid, por exemplo. E também é um profissional do modelo T. Nós te ajudamos a se tornar um desenvolvedor fluente, porque esse tipo de desenvolvedor é muito mais valorizado e bem pago do que os desenvolvedores comuns. Simplificando, o X significa experiência do usuário, mas apenas saber o que o X Design significa não é o mesmo que realmente entender os detalhes do que é. O Design UX é focado principalmente na experiência geral do seu produto e não apenas em seu visual. Quando se trata de Design UX, não há definição geral para ele, porque o Design UX cobre muitas áreas diferentes dentro dele, como design, brands, pesquisa, usabilidade, acessibilidade e função. Assim, uma definição adequada do Design UX pode ser a seguinte: o UX Design é o processo de projetar produtos físicos ou digitais que são úteis, fáceis de usar e proporcionam uma ótima experiência em interagir com eles. Em suma, é tudo que envolve o porquê, o que e como o produto está sendo usado por seus usuários. Vamos começar com o porquê. Porque envolve o desejo do usuário de usar o produto. O desejo pode ser terminar uma tarefa específica ou agregar valor para si mesmo usando-a. O que? Explica as coisas que as pessoas farão com as funcionalidades do produto ou os recursos que são fornecidos com ele. Finalmente, o como se relaciona com a maneira do usuário de acessar a funcionalidade do produto através de seu design ou interface. Pense em um aplicativo que você usa diariamente, que você ama, que faz sentido quando você o abre, que fornece um grande valor quando você está usando. Isso é um bom UX. Todo aplicativo que você tem em seus dispositivos tem UX, mas pode ser um bom ou um ruim. No entanto, um design UX ruim tem consequências. Se o seu aplicativo tiver um design UX ruim, os usuários terão dificuldade em usá-lo e precisarão de treinamento para usar o aplicativo. Assim que encontrar um aplicativo similar e melhor, que realize a mesma tarefa, eles seguirão em frente, porque ninguém quer dificuldade em completar uma tarefa simples, né? Isso às vezes acontece com a gente, né? Você está lá na Store lá, e procurando um aplicativo, né? Aí você procura, encontra um lá, vou usar esse aqui. Quando a gente não olha, às vezes, quantas estrelas que tem no app, né? Mas quando você olha e começa a experimentar, você acha muito complicado, o que você faz? Você já deixa aquilo para lá, desinstala e pega outro, né? Então, existe o X bom e o X ruim, ok? Alguns de vocês podem estar confusos sobre qual é exatamente a diferença entre o design de UX e o UI. Como mencionado anteriormente, o UX analisa a experiência geral do produto, enquanto o UI está mais focado no visual e na sensação, como fontes, cores, botões, layouts e espaçamentos. Vamos dar um exemplo de um site de reservas. Digamos que precisamos reservar um voo de Belo Horizonte para algum lugar do Brasil. Reserva, nesse caso, é o conteúdo principal, a principal coisa que queremos realizar. O site em si nos fornece uma interface do usuário com as opções de pesquisar os voos e escolher o que precisamos. No entanto, todo o processo onde interagimos com a interface do usuário, desde a busca até a escolha e, no final, reservar o voo, é o processo de UX.
onde o conteúdo principal, reserva, no nosso caso, é feito. Temos aqui na tela, né, uma tela aqui de um site de uma empresa de aviação, e aqui nós temos aqui, né, a origem, o destino, a data de ida, a data de volta, a quantidade de passageiros, né, e o botão aqui de pesquisar voos, né? Então, quando foi para fazer essa tela aqui, ok? Essa tela aqui foi feita pelo UI, né? Mas o processo de UX está aqui, né? Está na jornada do usuário. O pessoal, quando foi criar aqui, antes de passar para essa parte aqui, ele fez a jornada do usuário. Nesse caso aqui, ó, só para esse primeiro campo aqui, nós temos aqui, ó, pesquisar aeroportos de origem, visualizar listagens de aeroportos, escolher um aeroporto de origem, ok? Fez isso, aí temos, né, a jornada aqui. O próximo item é o quê? Pesquisar aeroportos de destino, visualizar listagens de aeroportos, escolher um aeroporto de destino. E daí nós temos aqui, escolher data de ida, escolher data de volta, escolher quantidade de passageiros e buscar os voos, ok? Então, nesse processo, né, para chegar a isso aqui, é feita, então, a jornada do usuário, que é o papel do profissional de UX, ok? Por que o UX é tão importante? Digamos que duas empresas têm um produto muito semelhantes, mas um dos produtos oferece um UX melhor, o que significa que esse produto atrairá um número maior de usuários e proporcionará um melhor retorno sobre o investimento para a empresa. Especificamente, a Associação de Profissionais da UX menciona os seguintes 6 benefícios chaves que os negócios podem obter com o uso do design UX. Aumenta a produtividade, aumenta as vendas e a receita, reduz o custo de apoio e treinamento, reduz o custo do tempo de desenvolvimento, reduz o custo de manutenção e aumenta a satisfação do cliente. O design UX, como o próprio nome sugere, trata-se de projetar a experiência ideal de usar um serviço ou produto. Como tal, pode envolver todos os tipos de produtos e serviços, por exemplo, sobre o projeto envolvido em exposição de museus. No entanto, principalmente, o termo design UX é usado em relação a sites, aplicativos web e outros aplicativos de software. Desde o final dos anos 2000, as tecnologias se tornaram cada vez mais complexas e as funcionalidades de aplicativos e sites tornaram-se muito mais amplas e complexas. Os primeiros sites, que eram páginas estáticas, simples, que serviam informações para alimentar pesquisadores curiosos, no entanto, algumas décadas depois, os sites se tornaram mais interativos, ofereceram uma sensação mais rica para os usuários globalmente e mais informações também. Se também contarmos site responsivo, aplicativos em tempo real e aplicativos móveis, podemos ver a facilidade com que os usuários obtêm as informações de que precisam hoje em dia, em comparação com os tempos anteriores, né? Podemos reparar que nos sites mais antigos, geralmente tinha só texto, eram poucas imagens, né? Hoje precisa mais informação que se contém, né, nos aplicativos, nos sites, né? Então precisa de se pensar, né, em todo esse fluxo, na jornada do usuário, como a gente viu, ok? O maior erro que novas startups ou empresas cometem é que elas não iniciam seu planejamento de UX no início de um projeto. Normalmente, você ouvirá comentários como: precisamos lançar o produto ou serviço primeiro e pensamos em sua aparência e sensação mais tarde. É como um arquiteto dizendo: vamos começar a casa, terminá-la e depois vamos pensar sobre o seu design e arquitetura. Complicado, não é? Por quê? Sou um absurdo por centenas de razões consegue. Você não saberá se há necessidade de seu produto ou serviço em primeiro lugar. Você não terá uma única pista sobre se você fez isso direito. Vai te custar muito dinheiro, vai te custar tempo. E é por isso que o UX
deve estar envolvido desde o início, ou seja, desde a primeira fase do seu produto ou projeto de serviço, a fim de evitar cometer esses erros e ter um melhor retorno sobre o investimento, o ROI. Um bom design UX começa no início do seu produto. O UX bem planejado ajudará o desenvolvimento a se mover mais rápido. Tudo deve ser produzido por diretrizes gerais do produto. Quem é o design de UX? O design de UX é alguém que investiga e analisa como os usuários se sentem sobre os produtos oferecidos a eles. Os designers de UX, então, aplicam esse conhecimento ao desenvolvimento do produto, a fim de garantir que o usuário tenha a melhor experiência possível com esse produto. Os designers de UX realizam pesquisa, analisam seus achados, informa os outros membros da equipe de desenvolvimento sobre suas descobertas, monitora projetos de desenvolvimento para garantir que esses achados sejam implementados e façam muito mais. Você pode não encontrar equipes UX dedicadas em uma startup, mas o UX é sempre parte do objetivo. Startups de alta tecnologia que desenvolvem projetos inovadores precisam entender como seus usuários se sentem ainda mais do que as empresas estabelecidas. Quanto maior o projeto, mais recursos ele consome. Então, o UX se torna ainda mais importante para entregar um retorno sobre o investimento. A principal metodologia utilizada para garantir o UX na maioria dos projetos é o design centrado no usuário. Simplificando, o design centrado no usuário é tudo sobre projetar com as necessidades do usuário e comportamentos esperados em mente. Assim, a abordagem para nossos futuros clientes ou usuários deve encontrar o problema com o qual eles estão lidando e, em seguida, resolvê-lo para eles. Temos que encontrar o problema e defini-lo, sentir a mesma dor que nossos usuários sentem e eliminá-la para eles. Essa é a estrada para fornecer um grande UX. Para ficar no caminho certo, precisamos de muitas habilidades analíticas e intuitivas, pois uma das partes mais complicadas com problemas é que quando temos algo que nos incomoda, é difícil defini-lo. No passado, o papel de um design UX era um pouco mais difícil, pois sempre tínhamos que provar o valor do UX para a empresa para o qual estávamos trabalhando. E era uma luta real explicar às empresas por que a UX é importante e por que elas precisam começar a focar nela. No entanto, hoje em dia, empresas e startups têm se conscientizado da importância do UX e levam a sério essa abordagem de design centrada no usuário. O processo de design UX. Como a maioria das outras disciplinas, o design UX tem seu próprio processo. O design UX segue o processo de design centrado no usuário, que se parece com isso. A descoberta e planejamento, a estratégia, né? A pesquisa, a análise, o design e a produção. Vamos ver aqui, primeiramente, né, a descoberta e planejamento. Isso geralmente é chamado de fase discovery. Incluirá muitas subfaixas dentro do seu ciclo de vida, como entrevistas, pesquisas de usuários, pesquisas de concorrências, observações de usuários e diferentes pesquisas. A partir daí, temos a estratégia. Essa é a primeira fase, onde definimos qual objetivo queremos alcançar nesse processo. Trata-se de entender qual será o benefício do produto final. Depois nós temos aqui a pesquisa, né? Por pesquisa significa que uma declaração de trabalho é entregue ao cliente com detalhes como o custo do projeto, cronograma e qual será o seu resultado final. Além disso, nessa fase, o planejamento da equipe será incluído. Por isso, essa é a preparação inicial antes de iniciar o projeto e ir mais a fundo nele. Temos também a análise. Aqui você escreve os insights sobre os dados coletados da fase de pesquisa e, em seguida, define como o Design UX pode ajudá-lo com esses dados.
Design, isso vem depois que você define as metas e fluxos claros das 3 fases anteriores e coloca seu produto à vida, visualizando-o e projetando todos os fluxos específicos, refiná-lo e obtê-lo em entrada dos usuários, fazendo protótipos de papel, wireframe, interações e projetos de interface do usuário. E, por fim, aqui temos a produção, né? Essa fase é onde todos os projetos visuais são concluídos e você valida o produto com as partes interessadas e passa por sessões de teste do usuário. Nessa fase, a equipe de design da UX tem que colaborar muito com a equipe de desenvolvedores e orientá-lo a produzir um produto de alta qualidade. Assim, todas essas 6 etapas do processo UX incluem o feedback do usuário desde o início de cada etapa, durante todo o ciclo de vida do produto. Como agora entendemos o que significa o UX, é hora de mergulhar mais a fundo em um tópico que está recebendo muita atenção nos últimos tempos, o design full stack. Como exemplo, vamos olhar para o desenho de um novo logotipo. Normalmente, um design gráfico criará um pacote de elementos gráficos para dar uma melhor apresentação ao seu cliente. Por exemplo, eles incluirão as boas e más práticas de uso do logotipo, logotipos negativos, como ele pode ser usado no espaço horizontal e vertical, favicos e assim por diante. Assim como o design gráfico tem que fornecer todas as regras, guias e melhores práticas de uso para um logotipo que eles criaram, o design full stack fornece guias de estilo web, animações, ativos gráficos, interações e elementos de interface do usuário que serão usados em toda a plataforma. Hoje, muitas empresas ainda maiores construíram suas próprias estruturas de design personalizadas para acompanhar a interface do usuário de seu produto. Então, criando esse tipo de estrutura de A a Z do processo de pesquisa UX aos componentes finais de interface do usuário, que representa o núcleo dos conceitos do seu produto em muitas áreas. Chamam isso de design full stack. E como o design full stack se encaixa no processo de desenvolvimento de software? Uma das premissas do desenvolvedor fluente é que ele seja também um design full stack. Mas é importante esclarecer que ser um design full stack não significa fazer tudo isso, desde a concepção, codificação, banco de dados ou gerenciamento. Isso significa que uma pessoa desenvolveu múltiplas habilidades que permitem que ela complete um processo ou um projeto de desenvolvimento por conta própria. Um designer full stack é alguém que pode trabalhar durante todo o ciclo, o processo de vida, né, da fase de design, desde a concepção, pesquisa e wireframe, até o design de interface do usuário e design visual. Ele estará envolvido no processo de prototipagem e finalizarão o processo fornecendo guias de estilo front-end e protótipos de interface do usuário, e animações usando HTML e CSS e JavaScript, animação em CSV e assim por diante. Ao envolver o design no processo de desenvolvimento, não quero dizer que você tem que ser um ótimo designer, mas você deve entender como o X e o Y funciona e quais tecnologias estão por trás dele. No diagrama a seguir, adicionei o código front-end em ambas as áreas, ou seja, design e desenvolvimento. Então, nós temos aqui uma imagem, né, um gráfico aqui que vai mostrar justamente isso. Um projeto, né, do início ao fim, né, aqui o início ao fim, e nós temos aqui o processo de design, né, nós temos aqui a área de design e a área de desenvolvimento. Né? O primeiro que nós temos aqui o I Research. Né? Então, eu tenho aqui, né, a parte de pesquisa, né? Como já diz, eu tenho o wireframe e tem o sketch. Né? Você vai lá rascunhar a sua aplicação. A primeira é um rascunho mesmo. Você pode ir no papel, você vai no papel e faz mesmo um rascunho do seu app ou do seu
software, né, para você ter ideia do que vai ter na sua aplicação, e daí você avança, já entra aqui a parte de UI design, né, que aí já entra a parte visual, né, foi aprovada a parte ali do UX, né, o wireframe, os sketches, essa parte de pesquisa, aí a próxima fase aqui é a fase do UI design, né, que é a parte visual, os mockups, o UI elementos, né, botões, como que serão os botões, como que serão os blocos, né, da sua aplicação, né, os formulários. Então, é definido nessa parte aqui. E feito isso, depois nós passamos para a fase de protótipo, né? Nós vamos prototipar a aplicação. Por fim, aí a gente entra aqui na parte na divisão aqui, né? O front-end e o dev, aqui nesse caso aqui, foi prototipado, chegou a hora da gente começar a codificar isso aqui, vai fazer as animações em SVG, utilizar aqui HTML, CSS, JavaScript, né? Então, nós temos essa divisão aqui, utilizar tecnologia como Angular, React, Bootstrap, né? Daqui já entra a parte, né, do Full Stack Developer, né, que aí entra o back-end, né, que você pode utilizar aqui Java, Python, Ruby, né, e aqui também entra a parte de banco de dados, ok? E por fim aqui nós temos a parte de deploy, que é subir a aplicação para a produção, ok? Então, aqui está todas as fases de desenvolvimento, né? Então, é importante saber cada etapa dessa aqui, né? Como eu já disse, não é para você saber a fundo todas as etapas, mas isso é importante. Um roteiro para se tornar um desenvolvedor fluente. A tonelada de coisas que você pode fazer para se tornar um desenvolvedor fluente. Mas eu sugeriria esses 5 pontos como um roteiro para se tornar bem-sucedido em sua carreira. Aprenda as habilidades certas, aprenda as ferramentas certas, mostre seu trabalho e ganhe alguma experiência. Aprenda a fazer network e se conecte com as pessoas, construa confiança. Também devemos ter a capacidade de receber diferentes informações de dados, conteúdos, requisitos de produtos, solicitação de recursos e assim por diante, e desenvolver diferentes séries de esboços, wireframe, que seguirão as melhores práticas de design UX, resolverão problemas e, mais importante, criarão experiências fáceis de usar. Precisamos ser capazes de entender o wireframe e design e todos os outros componentes de interface do usuário ao seu redor, pois isso precisa estar alinhado com a marca do nosso cliente, ou seja, resolvendo problemas visuais, fornecendo uma visão visual completa e apresentação do produto. Finalmente, precisaremos ser capazes de pegar esses designs de interface do usuário finalizados e convertê-los em protótipos de trabalho, código front-end, ou pelo menos peças de interações apenas para mostrar claramente nosso pensamento para interatividade, funcionalidade e visual do produto, o UI. Não quero dizer aqui que você tem que ser especialista em tudo, né? Como eu já disse. Normalmente, em uma grande empresa, você fará apenas uma parte desse processo todo de desenvolvimento. Normalmente, o desenvolvedor full stack faz com que o produto volte à vida, preenchendo-o com dados reais e adicionando sua interatividade ao back-end e banco de dados, seguindo a estrutura que foi fornecida a eles pela equipe de design. Mas ter essa visão ampla de todo o processo e saber fazer todas as etapas em um projeto vai te fazer ser um profissional melhor, mesmo que em grandes projetos você fará só uma parte do processo. Assim, você deve se concentrar em adquirir um conjunto de diferentes habilidades de design e que é capaz de entender, projetar e manter uma consciência para toda a estrutura do produto. Além disso, você terá que ter a habilidade de personalizar sua lista de habilidades para um projeto específico.
Assim, ao ser também um desenvolvedor fluente, é importante se concentrar nos seguintes aspectos principais: usabilidade, temos que criar e fornecer um produto claro e muito fácil de usar. Utilidade, o produto em si precisa fornecer conteúdo útil e resolver o problema do usuário. Acessibilidade, o produto precisa ser acessível e diferentes categorias de usuário, a diferentes categorias de usuário. Desejável, o produto é atraente e cria um bom UX. Então, né, aqui nós temos aspectos principais, né? Nós devemos concentrar nisso aqui, né? Um desenvolvedor fluente deve concentrar nisso, na usabilidade, na utilidade, na acessibilidade e se o produto, né, que você está desenvolvendo é desejável, ele é atraente, né? A vantagem que você terá ao se tornar um desenvolvedor fluente não é só em como simplesmente saber codificar. Em vez disso, você será capaz de pesquisar comportamentos e necessidades humanas. Você também entenderá como estruturar as informações coletadas pelas pesquisas para que faça sentido quando sua equipe lê-la. E você estará envolvido em prototipagem, em obtenção de validação de se as pessoas reais encontram valor em seu produto antes de construí-lo. Então, esse processo do X, né, é muito importante, né, porque você valida, você consegue validar antes de você começar a codificar. Né? Imagina o tempo perdido se você codifica uma coisa que não foi experimentada antes e começa já a partir para o código. Você vai perder muito tempo, né? E numa empresa, a empresa vai perder muito dinheiro. Né? Muitas empresas estão começando a perceber o valor dessas habilidades e o que elas significam para o seu negócio. Então, não importa o seu cargo, se você tem essas habilidades em sua caixa de ferramenta, você é altamente desejado no mercado. No entanto, por outro lado, se você optar por não expandir seu conjunto de habilidades globais, o resultado final será realmente decepcionante para o seu potencial de crescimento global, o que significa que você está essencialmente se preparando para falhar ao longo prazo. Como hoje em dia, no mundo da tecnologia, espera-se que os desenvolvedores façam mais do que apenas codificar. Se você realmente quer se tornar um desenvolvedor melhor, você tem que parar de cuidar apenas do código e começar a verificar as outras partes que estão conectadas a ele, como usuários, tecnologia e o próprio produto. Quando você começar a melhorar-se em outras partes relacionadas ao seu design, você vai perceber o quanto do quadro geral que você estava perdendo antes. E você ainda vai começar a entender a parte chave do processo de desenvolvimento, que depende do design em si. Com isso, seus trabalhos se tornarão muito melhores, por causa da sua percepção geral de que você tem em torno de diferentes processos que estão relacionados ao produto. É assim que a mentalidade de um desenvolvedor fluente realmente funciona.